Bom dia. Bom dia, bom dia. Ai, Ju. Esses filtros são mara, deixa a nossa pele tudo muito legal, né? Mas luz é tudo. O que deixa a gente bonita é a luz. Já percebeu que assim, você pode estar bem arrumado, mas numa luz branca, uma luz ruim, a gente fica feia, né? É a luz, não é por acaso, tem uma simbologia aí. A luz que deixa a gente bonita. Oi, Rô! Tudo bom, diva? Bom te ver aqui. Cami. Ai, gente. Os meus planos todos os dias é entrar... O meu plano inicial era entrar às 6 da manhã. Veja, 11 horas. Né? São os imprevistos do mundo da mulher. Mas tô conseguindo. Eu desapeguei do horário e falei a parte da manhã. Pronto, agora resolveu. E a quarentena, gente? Eu tô agoniada pra passear. Passear. Viajar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Causou uma polêmica o meu post ontem, né? Ai, gente, eu acho um barato. Todo mundo é um barato. O ser humano é um barato. Tudo certo, perto da margem de erro. Vamos lá. Hoje a gente, tô agoniada pra manter a empresa. Eu imagino. A gente tá na mesma barco, nosso restaurante tá fechado, só pode abrir almoço, mas o nosso restaurante é só jantar. Tá fechado ainda. Eu sei o que é isso. A meio casaco. É uma malha. Ó, é bem gostosinha. Porque esse escritório é muito frio. Vamos lá. Hoje eu trouxe pra vocês, né, animal print, deixa qualquer mulher poderosa, né? Hoje eu trouxe pra vocês eu vi abri um direct. Eu falei, nossa, combina até que eu tava pensando em falar hoje. Que a queixa dela era a seguinte: quero trabalhar, mas eu tenho filhos agora e eu fico com peso na consciência. Mas quando eu não vou trabalhar, eu fico com saudade do trabalho. Como que você faz, Andréia, né? Eu abri um direct desse. E isso é o dilema da mulher moderna, da mulher com família. E mesmo da mulher solteira que quer casar, quer ter filhos, mas também quer trabalhar, né? É um dilema, acho que é o dilema mais explícito, mais assim, mais forte, mais óbvio da mulher moderna, né? E o que vem isso? A mulher moderna, no limite por causa disso, ela vive numa alma dividida, né? Por que acontece isso? A gente tem que entender que a gente vive num meio social e, como tal, existe certa pressão. A cada tempo, a cada sociedade, a cada tempo existe uma pressão social que é chamada de vigências. Alguém já ouviu falar? Vigências são as pressões sociais que faz você fazer determinadas coisas que você até não gostaria, mas você faz para você se sentir pertencida na sociedade. Então, o Estado sabe manipular isso muito bem. A mídia, a publicidade sabe manipular, a imprensa sabe manipular isso muito bem. Sabe dessa nossa necessidade de pertencimento, nessa necessidade de ter afinidade, de ver coisas em comum nas pessoas, e aí a gente acaba abrindo mão, a gente acaba aderindo, a gente acaba se entregando a essa pressão pra gente ser amada, né? Então, isso é bem importante vocês entenderem, porque é um ponto central aí dessa divisão de alma da mulher. A mulher,
hoje, moderna, por ela tem consciência de que ela conquistou muitas coisas. E ela não quer perder essas coisas. Mas, veja assim, a gente chegou num momento em que aquele furor da novidade passou. Aquela novidade, agora eu vou trabalhar, agora eu vou usar terno, né? Aí vem a Coco Chanel e tudo mais para aproveitar essa situação. Aquele furor todo de novidade passou. Chegou um momento que a mulher falou, caramba, eu achei que eu ia ser feliz com isso, mas não é bem por aí. Não tá acontecendo isso, não é mesmo? Por que eu não tô feliz? Se isso era o máximo, era o supra-sumo, né? E um dos motivos que aconteceu isso não é porque você conquistou essas novas coisas, porque são boas essas coisas. São boas. Apesar de não ter muitos direitos, por exemplo, o voto é um negócio meio sem sentido pra mim, tá? E eu vou chegar lá. Mas, assim, a gente conquistou o direito de atuar no mundo externo, no mundo dos negócios. Isso é muito bom, porque é uma oportunidade de tornar esse mundo uma coisa mais equilibrada, não tão dura, né? Só que o que a mulher fez nessa ânsia de querer, dominar o mundo do homem? A mulher ficava em casa, então ela imaginava que o mundo do homem era só maravilhas, é o país das maravilhas. Ela nem imaginava os perrengues que eram. Não tinha nem como ela imaginar, porque ela não pertencia. E aí a mulher tem a tendência a viajar na maionese, se ela não tá bem desperta, observando, recebendo a realidade, ela viaja muito na maionese, dando vazão à imaginação, como a Madame Bovary. Foi dando vazão, trazendo como eixo central o que ela sentia, a angústia que ela sentia, a insatisfação que ela sentia. Ela, na viagem da maionese, concluía que era porque ela não era amada, que era porque ela não tinha mais tapetes, que era porque ela não tinha um sexo bom. Ela foi dando vazão para essas viagens na maionese e passou a buscar isso, e largando a sua própria vida, aquilo que ela já tinha construído, um casamento sólido, um homem bom, né, uma casa, todas as possibilidades ela abandonou, né? Então a gente tem que lembrar disso. A mulher, ela viajou na maionese, achando que o mundo do homem era só flores. Essa foi a primeira viagem. A segunda viagem da maionese da mulher foi a de que eu posso assumir o mundo do homem e abandonar o meu. Ou eu dou conta de tudo sozinha. Então, são algumas viagens que a mulher teve e que está sofrendo as consequências dessa viagem agora, tá? Algumas falaram, eu posso renegar, as feministas, eu posso negar o meu ser, a minha natureza feminina, que não presta, imprestável, inútil, e vou viver no mundo dos homens igual um macho. Outras tiveram a ilusão de achar que podia ser a Mulher Maravilha, né? Na qual dá conta de tudo sozinha. E ainda teria um homem viril ao seu lado para fazer um bom sexo, para proteger e assegurar. Ela ainda achou que, assumindo tudo que ele faz, castrando ele e colocando ele numa posição indigna de que ele não presta para nada, mas ele tem que prestar para ser fortão e fazer um bom sexo e tudo mais, ela achou que ela... Vocês estão entendendo a viagem da maionese? Ela achou que ela ia conseguir essa abstração aí, que nada mais é do que dar vazão a imaginação abstrata, baseada em não recolher dados da realidade, em não receber a realidade. Baseadas no quê? Baseadas no que ela sentia dentro dela. Então a mulher, ela começou a criar um mundo imaginário baseado no que ela sentia. Eu tô me sentindo tão desvalorizada, tão indigna, a sociedade não me valoriza. Aí, uma alimentando a outra, né? Porque a mulher vivia muito entre mulheres, né? Não tinha amizade com o homem, o que, por esse lado, complicava, porque o homem traz a realidade, traz a mulher para a vida real, né? Então, a mulher que vivia só no mundo das mulheres, no chá com as mulheres, tudo com as mulheres, faculdade de mulheres, e praticamente não convivia com homens, a possibilidade de viajar na maionese triplica de tamanho, triplica. Então, essas mulheres começaram a dar força para essas viagens e crescer a tal ponto da revolução sexual e tudo mais, né? E não pensaram nas consequências. Por quê? Porque não recolheram dados. Elas agiram, elas atuaram no mundo baseadas no que elas sentiam.
e elas se sentiam imaginando coisas erradas, imaginando que o mundo do trabalho, dos homens, é um conto de fadas. É maravilhoso que o homem fica lá decidindo, comendo, bebendo, rindo, tomando cerveja e que não tem perrengue nenhum. Que não cansa, né? E a mulher que tá assim hoje trabalhando, a Mulher Maravilha que tem que trabalhar, que faz dupla jornada, que tem que sustentar a casa e tem que ser mulher e não tem um homem também macho em casa para acolher ela tá vendo que não é tão fácil assim. A maioria das mulheres hoje tá vendo que trabalhar no mundo não é fácil. Cansa, é penoso, é triste, é duro, né? Então, e aí? Então, essa é a situação atual nossa. A gente está sofrendo as consequências de uma grande viagem na maionese. Então, o que acontece? A gente abandonou a maioria no limite seja para se sustentar, porque agora chegou numa situação que agora eu sustento todo mundo, eu não tenho como largar, senão a gente passa fome. Seja por negligência mesmo, não gosto de ser mulher e quero ser um homem macho mesmo, ser mulher é muito ridículo, é frouxo, né? Seja por qual desses dois motivos que você tenha feito, o resultado é o mesmo. É o abandono da essência feminina, em detrimento ou de medo de não ter o sustento, que na verdade esse sustento geralmente não é tudo que você precisa. Aí entra outra ilusão materialista de que você precisa de tudo, você precisa de internet, você precisa disso, você precisa daquela comida, daquela escola particular. Geralmente a gente cria que necessita de coisas, confunde o que é necessidade do que é supérfluos ou do que não é tão necessário assim, né? Não tem uma hierarquia das necessidades. Então se perde nisso daí. E agora essa mulher quer voltar e não sabe nem por onde começar. E aí, nisso tem 3 tipos de mulheres. Tem aquela mulher que fala, putz, já era, meu, não tem como voltar atrás. Tô cagada, a casa inteira depende de mim, meu marido já tá, né, um porco no sofá, ele não consegue trabalho, não vai conseguir, já esqueceu tudo que ele sabe, eu tenho que sustentar a casa. Tem essa mulher que fala, meu, não tem jeito, né, não tem como voltar atrás. E tem aquela mulher que percebe isso e fala, não, pera, eu vou ter que retroceder alguns passos para ver aonde que eu me perdi e reorganizar esse negócio, né? E tem ainda o terceiro tipo de mulher, que é aquela que paralisa. Diante disso, ela paralisa. Então, o que ela prefere fazer? Em vez dela olhar para a realidade, recolher dados para encontrar uma solução, ela viaja ainda mais na maionese, colocando como eixo central da vida dela o que ela sente. Só que o que a gente sente, ainda mais mulheres que têm os seus ciclos menstruais, cada dia a gente se sente de um jeito. As sanguíneas, então, nem se fala. Então, assim, cada dia se sente de um jeito, a mulher, no geral, todas. Então, hoje eu tô me sentindo, mamãe, então hoje eu vou ficar com meus filhos. Mas não posso, eu tenho que trabalhar. Aí se sente frustrada. Hoje eu quero trabalhar, mas aquilo que você sente geralmente no dia nunca está de acordo com a sua responsabilidade do dia. É uma mulher que vive paralisada, reclamando e frustrada, que nunca consegue conciliar o que ela deseja com o que ela tem que fazer naquele dia. E aí ela paralisa, parece que vive correndo atrás do próprio rabo, né? Então, tem as primeiras que eu falei, o primeiro tipo são as revoltadas, ressentidas, as duronas, insensíveis, que prefere ficar cada vez mais dura e se entrega. É a medusa mesmo, é o arquétipo da medusa, que é ressentida e que resolve se vingar e destruir tudo que passa na frente dela, já que ela não pode ser feliz. A segunda até se dá bem, porque ela volta alguns passos, humildemente regride alguns passos e tem que ter coragem para fazer isso, porque voltar alguns passos às vezes significa largar, você trabalha em 2 jornadas, larga uma e aguenta o tranco para o homem se mexer, sabe? Tem que ter algumas situações em que você vai ter que ser dramática, que pode acontecer algumas coisas trágicas, mas é aí a transformação que eu lembro sempre da borboleta. É um negócio sofrido, mas é por algo bom, é por um bem lá na frente, né? E tem o terceiro tipo que paralisa, que é essa que eu falei, que é a mulher dividida, que eu acho que é a mais comum,
tá? Diante da nossa natureza, que fala mais alto, no limite sempre a nossa natureza fala mais alto, grita mais alto. Eu acho que a mais comum desses tipos é o terceiro, que é essa que paralisa, que coloca como eixo central o que está sentindo, e aí o centro da vida dela, daquele dia dela, é de acordo com o que ela está sentindo. E ela vê as coisas conforme o que ela está sentindo, e ela faz as coisas conforme o que ela está sentindo, né? E vive assim, vive uma vida assim, à mercê desses sentimentos, dessas emoções. Essa mulher, ela fica muito dividida e ela não sabe se orientar, ela é desorientada, ela não sabe onde se ater, ela não tem um local seguro para ela se ater. Então, nesses tipos de mulher, eu lembrei, quando eu estava preparando esse roteiro, eu lembrei da Satine, de Moulin Rouge, não sei falar francês, Moulin Rouge, o filme, sabe? Moulin Rouge, o musical. Eu lembro bem da Satine, que ali ela, durona, ela escolheu, ali ela mostra bem que primeiro, que a mulher tem que escolher uma prioridade. Se a mulher ficar dispersa, essa mulher à mercê das emoções que quer tudo, ela não consegue nada. Então, assim, você tem que escolher. A Satine é bem o tipo disso. Ela escolheu ambição, vencer na vida e tudo mais. E conforme ela foi caminhando, ela viu que não era bem aí. Ela se apaixonou e percebeu o que é a felicidade mesmo. Mas ela já estava num ponto tão avançado e tão comprometida com as coisas dela e tinha se compromissado com o lugar que ela trabalhava, com o proprietário que ela trabalhava, tinha prometido coisas e tudo mais. Ela não podia, ela tinha que honrar a palavra dela. Então é uma boca de sinuca de muitas mulheres. Mas que veja, entra ali o ponto dos seus bens, dos seus valores fins, né? Entra um ponto, às vezes a gente fica teimando em honrar a palavra, em honrar o que começou, por um certo orgulho de que eu tenho que fazer até o fim aquilo lá. Muitas vezes é corajoso você abrir mão de tudo que você construiu por um bem maior. A grande maioria das vezes, a renúncia é um ato muito maior de coragem e é um ato que muito mais é pedido diante de uma transformação. É bem a 8ª camada, retifico ou ratifico, né, que você decide isso. E o Moulin Rouge é bem interessante observar isso. Ela teve a sorte de saber que ela ia morrer, que ela não chegou e morreu assim, sem saber. Ela sabia que ela estava doente e ia morrer. Então ela teve essa sorte de os últimos atos dela serem atos para o bem, de fazer o que tinha que ter feito, né? Mas ela já estava no fim da vida e não pôde usufruir desse bem que ela acabou fazendo no final. Outro filme que eu lembro desses extremos, que eu quero trazer para vocês meditarem, assistirem sobre esse viés, desses extremos, desses tipos de mulher, é o Mona Lisa. A Mona Lisa tem esses 3 tipos. Tem a professora, a Julia Roberts, que é feminista, né? Tem a apegada às vigências sociais, que eu falei no começo, que eu vou explicar melhor já já. Ou seja, apegada à aparência para ser aceita na sociedade, não só ser aceita como ser o exemplo da mulher da sociedade, né? Eu lembro também muito de Razão e Sensibilidade, que tem uma das irmãs que estava muito preocupada com a... Não é Razão e Sensibilidade, tem Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Tem irmãs que estão preocupadas com as vigências sociais acima de tudo, né? Também dá para avaliar esse segundo tipo nelas. E tem a Prudente. No caso do filme da Mona Lisa, tem a Prudente, que é bom vocês observarem e aprenderem como ela fez. Então assista o filme prestando atenção nela do começo ao fim. Eu não lembro o nome dela, tá? Mas é aquela que no final, é aquela que estava na faculdade, que queria fazer faculdade, que teve oportunidade, que tinha talento, mas ela no final decidiu que ela queria casar e não ir para aquela faculdade máxima, aquela melhor faculdade que ela ia ganhar prestígio, ia ser uma super profissional. E por que ela escolheu isso? Porque ela quis. Ela não foi levada pela vigência social e ela também não foi levada pela ideologia de que agora você tem que se libertar, você não pode ser oprimida. Ela não se deixou levar por nada disso. Como ela conseguiu fazer isso? Observa as atitudes dela no filme todo, diva. Ela faz
Simplesmente terapia DD. Receba, acolha, fique bela e calha a boca. É o que ela faz no filme inteiro. Reparem nesse filme nela, tá? E o final é lindo. A resposta que ela dá pra professora, quando a professora vai atrás dela, cutucar ela, pra ela ir pra universidade, é linda. Ela foi, assim, muito prudente, muito feminina, muito modesta, muito verdadeira. Então, vale a pena vocês assistirem Mona Lisa, prestando atenção. Se alguém lembrar o nome dela, não da artista, o nome do papel dela, escreve nos comentários, tá? Mona Lisa. Mona Lisa, o nome do filme. Observe Alguém lembra o nome dela, gente? Esqueci de pegar isso antes pra vocês. Mas tem esse terceiro tipo que é... Eu também não lembro o nome da atriz. É aquela que fez 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Enfim, observem ela, tá? É um ótimo exemplo para vocês contemplarem. O que mais? Então, eu quero trazer aí como primeiro chacoalhão da live de hoje o seguinte: por mais que você possa escolher o que você quiser, diva, né? A gente tem o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer fazer com o que você tem, né? Você não pode escolher as consequências, como eu disse na live de ontem, se eu não me engano. Você não pode acordar um dia... Então, presta atenção de novo, vou falar de novo. Por mais que você possa escolher o que você quiser, você não pode escolher acordar um dia sem pepeca, tá? Grava isso. Por mais que você possa escolher o que você quiser, você não pode acordar um dia sem sua pepeca, tá bom? Julie Stiles. Joanne, pronto. Vocês arrasam, vocês são muito lindas. O sorriso de Mona Lisa, isso. Obrigada, gente. Eu preciso de vocês para me ajudar nesses detalhezinhos. As vigências, divas, acabam criando em você uma ideia de que você pode não ter pepeca, só que isso não é verdade. Então grava isso. Por mais que você possa escolher, você não pode acordar um dia sem a sua pepeca, tá? Por que eu tô falando da pepeca? Eu quero dizer que a pepeca é o símbolo da estrutura feminina. Isso é sério, é engraçado, mas é sério. É o símbolo da estrutura feminina. Presta atenção, vamos analisar, né? A gente tem mania de olhar tudo hoje com conotação sexual, mas as coisas são muito mais do que conotação sexual. O sexo é um pedacinho tão pífio de toda a nossa estrutura maravilhosa, sabe? Tão ridículo, tão pequeno, tão... Sabe? Ao mesmo jeito que ele é rápido mesmo, ele é isso mesmo. O que ele se mostra ser, ele é rápido e fugaz, sabe? Ele não pode ser seu eixo central na sua vida, o sexo. Porque assim como o ato sexual é rápido, o orgasmo é tão rápido e ele mostra o que ele é. Ele é rápido e fugaz. Ele é para um prazer intenso, rápido, para você retomar a vida. E não ficar pensando e nem falando disso. Então, o que o símbolo da pepeca fala pra gente? Ela diz que você é delicada, né? A pepeca nos diz que a gente deve ser discreta, né? Ela não é exposta, aberta pra cima, né? Igual o homem. A pepeca nos diz que nós somos sensíveis, temos o clitóris, né? Sensível, que tem que ter cuidado se não machuca, né? Que precisa ir aos poucos e com carinho, né? Então, é a nossa natureza, é só a gente observar isso. Quando eu falo receba a realidade, é isso, é observar a realidade, é o que Sócrates fazia, é que Tales de Mileto fazia, os primeiros filósofos do mundo fizeram, e que tem até hoje a base de todos os estudos são eles, porque eles fizeram isso muito bem. Receber a realidade e entender para que ela serve para a vida humana, né? Então, se você seguir contemplando um pouco mais a pepeca, você chega no útero. E aí o útero diz que nós temos uma qualidade de expansão absurda. Uma qualidade de expansão absurda, uma facilidade e um poder de transformar, de acolher. E fala também que a gente carrega um grande mistério que nem a gente conhece. Presta atenção, o mistério feminino, a mulher não sabe o que é. Não é só o homem que não sabe o que é. A gente sabe usar, né? A mulher que está bem instalada, né? Ela sabe usar,
mas não sabe o que é. É um mistério para a mulher mesmo também. Então, eu já vi mais tempo. O que é um mistério feminino? A mulher também não sabe. É o mistério da igreja. O mistério da igreja vai sempre ser um mistério. O mistério da mulher vai sempre ser um mistério. O mistério de Maria. O mistério é para ser mistério. Senão não teria esse nome. Não tem que ser revelado. Tem que ser articulado, usado, gastado. Entendeu? Para a humanidade. Entendeu? Então nós carregamos um grande mistério, que é um mistério até para nós, que nós não sabemos o que é, nem como acontece, mas nós participamos deste mistério. Participamos deste mistério. Então nós somos um canal participante do mistério da vida. A gente recebe esse mistério e a gente oferece esse mistério para a humanidade. Esse mistério chama-se o dom da existência. O dom da existência. A gente participa do dom da existência. Alguém já explicou como é que aquela sementinha espermatozoide vira um ser humano? Né? Como que um ovo, uma gema, uma clara, que vira um pintinho? É um milagre. É o dom da existência. Então, na prática, você aceitando ou não sua natureza é quem você é. A priori, tá? Você é a sua natureza. Ai, como encontrar a minha personalidade? Como achar a minha identidade? Quem sou eu? Como responder o eu sou? Primeira coisa, você é a sua natureza. Essa é a primeira coisa, para você encontrar a sua personalidade, a sua identidade. Você é a priori, a sua natureza, antes de qualquer outra coisa. Antes de ser profissional, antes de ser mãe, antes até da sua cultura, da sua nacionalidade, onde você vai nascer, antes de ser médica, antes de tudo, você é a sua natureza. Você aceitando ou não, este é o ponto. Você aceitando ou não. Não seria melhor aceitar? A natureza funciona como ela tem que funcionar? Né? Se o pássaro faz o que tem que fazer, a borboleta faz o que tem que fazer, o jacaré faz o que tem que fazer, a árvore faz o que tem que fazer, a coisa se harmoniza e funciona, né? Agora, imagina se a natureza, vamos supor que a natureza, né, igual nos contos de fada, ganha vida e se rebela, né? Se rebela. Vai tudo se perder, vai causar uma destruição. O ar se rebela, não quero mais. A árvore se rebela, não quero mais fazer fotossíntese. Entende? Então, gente, isso é a resignação que eu falo para vocês. Quanto antes você aceitar a sua natureza, que significa que não adianta você fugir do mundo sensível feminino, do mundo emocional profundo feminino, que carrega um mistério. Quanto antes você aceitar isso, melhor você vai viver. Não importa a sua circunstância, não importa se você tem um marido alcoólatra, se você tem dupla jornada de trabalho, se você é estéril, se você tem sogra chata, não importa. Quanto antes você aceitar a sua natureza, melhor vai ser a sua vida, independente das circunstâncias. E essa é a realidade das circunstâncias que eu tanto falo. Ela não tá dada ali, não é culpa das pessoas o que te acontece, é como você enxerga você mesma no mundo. É como você enxerga a sua utilidade no mundo, é como você enxerga o seu valor para o mundo. Isso que dita o seu ambiente. Em algum momento da sua vida, se você não aceitar, como Satine, que passou perto da morte, aceitou bem perto da morte, você vai ter que encarar que para ter personalidade e identidade está inexoravelmente amarrado a você viver de acordo com a sua natureza a priori. Tá? Resignar-se de quem você é. Aceitar que esses são seus limites. E que a partir desses limites você pode ser livre. E que isso é verdadeira liberdade, mas só quem experimenta, quem aceita, quem é obediente ao bem, percebe o quanto era uma escrava da distração, uma escrava das próprias ideias, uma escrava da soberba, uma escrava. Mas você tem que ir primeiro, você não vai saber disso antes. Você não nos confere o direito de conhecer o amor antes de vivê-lo. Não nos confere o direito de conhecer o bem antes de experimentá-lo. Não é possível. Não é possível. Você precisa se jogar, experimentar.
Aí você sente, meu Deus, eu tô livre. Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Gente, eu tô falando por mim, eu era uma escrava. Eu já fui escrava de todos os vícios e pecados que vocês possam imaginar. Tá? E eu sou taurina teimosa pra caramba. E petulante. E eu não tinha vergonha de ninguém. Então, assim, imagina o estrago que eu já fiz. Então, eu tô falando... o que eu tô falando pra vocês é algo que eu estudo para trazer na linguagem pra vocês, mas algo principalmente que tá em mim, que eu vivi, tá? Então, voltando às vigências. A pressão... Essa pressão que você sente, tipo, ela falou assim, se eu não for trabalhar, a família inteira vai falar de mim, as pessoas vão ficar falando, nossa, você, né, largou o trabalho, né, que coisa. Gente, uma que sofreu pressão da própria família e que hoje super tá numa boa, eu não sei ao certo, mas eu ouvi ela falar uma vez, nos stories, é a Sâmia, né, que os pais dela, ela é médica, a Sâmia, os pais dela ficaram indignados que ela ia parar e ter um monte de filho, né? Então, assim, gente, tá tudo bem, acontece, vamos lá, vamos seguir aqui, vocês vão entender essas vigências, como é que funciona pra você se libertar disso. A pressão, essa pressão que você sente, fica no feed, salva. A pressão que você sente vem da vigência social. Vigência social nada mais é do que aquilo que o seu tempo, o seu momento que você tá vivendo na sua sociedade, diz que é o certo a se fazer. Baseado na imitação, e essa imitação vem da manipulação da imprensa, né, e do Estado. Eles detêm o poder da sociedade, eles que formam a sociedade, eles detêm o poder da sociedade, então o que eles colocam, né, mensagens subliminares para todos os nossos canais sensoriais, vai todo mundo fazendo para se sentir pertencido, e aí, mesmo você tendo a sensação interna de que não é muito certo isso, que tá esquisito, você faz. Porque, tá falando pra fazer, então eu vou fazer. É melhor o outro se responsabilizar por mim. Se não der certo, eu reclamo do Estado. Eu falo que o Estado é uma merda, que o Estado é corrupto, né? E responsabilizo eles e acabou. Enfim, não vou entrar nessa pauta aqui. Mas, as vigências de hoje, do nosso tempo, tá? Esse é o ponto central. A vigência de hoje. Você não precisa casar. Você não precisa ser mãe. Que ridículo isso. Nossa, você vai abandonar o seu trabalho? Nossa, você é muito sensível, para de chorar, você tem que ser objetiva, tem que ser durona igual a homem. Que isso? Ele te tratou assim? Manda ele de volta pra mãe, ele que tem que é a mãe que cuide dele. Que isso? Enfim, são algumas das vigências que permeiam o nosso tempo, tá? Vigências são vários jargões que se instalam na nossa cabeça de uma forma que parece piche e que não permite você ter coragem de fazer o que você sabe que tem que fazer, que é diferente dessas vigências, dessas frases. E você acaba sendo magnetizada por esse piche aí. Você acaba fazendo o que você não queria fazer. E aí você chega em casa frustrada, vazia e despersonalizada e se sentindo uma farsa, né? Então, essas são algumas das vigências. Você ouve essas coisas e você sente uma pressão social, tá? Você sente que você vai ser amada e acolhida se você atender essas vigências. Mas no seu âmago, e se você for honesta, você vai confirmar isso, no seu âmago, você tem uma voz lá no fundo que você tenta abafar, que fala, putz, tem uma coisa estranha aqui, não deve ser bem por aqui, não é isso que vai me fazer feliz. Não é esse caminho, acho que o meu vetor tá errado. Mas você sente uma insegurança. E nessa insegurança, você vai vivendo a sua vida um dia de cada vez. Nesse sentido, não no sentido bom de você estar presente, mas no sentido de tipo, amanhã eu resolvo. A tal da procrastinação que vocês adoram. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo e passa a sua vida. Né? E passa a sua vida. Outra vigência, não tem tempo a perder, a vida é uma só, então vai curtir, depois você vê isso, né? É uma vigência também, né? Que veio da nova era, que veio do Carpe Diem, que veio da revolução sexual. Então você acaba caindo nesse engodo e aí você se entorpece com drogas ou com bebida, com alguma coisa que te distrai, que abafa essa voz no seu fundo dizendo que, amiga, não é isso daí, não, que vai te fazer feliz, né? Agora, vamos comparar a outros tempos. Outros tempos também tinham suas vigências, né? Tinha os tempos lá da era vitoriana, que o pudor era muito forte, era muito
desequilibrado, inclusive, porque era muito mais de aparência, tipo os fariseus, do que pudor em si mesmo, né? Enfim, cada tempo tem as suas vigências. Nos séculos anteriores, essas vigências eram claras, polidas e eram solidificadas muito claramente qual era o papel da mulher, diferente das nossas vigências atuais. Isso é um ponto de diferencial muito grande entre os séculos anteriores e o nosso atual. A mulher, ela podia, antigamente, ela se sentir menos atuante na sociedade, mas essa mulher também era a exceção da exceção, o que o feminismo mentiu, dizendo que a maioria das mulheres não queriam mais viver daquela forma, que todas queriam sair do lar. Na verdade, era a minoria da minoria da minoria da minoria que queria voto, por exemplo. A maioria das mulheres não queriam o direito a votar. Sabe por quê? Porque elas viviam bem, elas confiavam nos maridos. O marido era o representante da família. A mulher bem instalada que não queria era uma esposa bem relacionada com o marido, e ela sabia que o marido ia votar levando em consideração a opinião dela. Que o marido não votava arbitrariamente. O marido trazia para o lar e comunicava tudo, e eles, em comum acordo, tomavam decisões importantes que visava a família. A mulher, ela não queria o voto. É mentira das feministas. Ela não queria. Ela falou, eu tenho mais essa responsabilidade, deixa que ele cuida disso, já tenho tantas aqui em casa, né? Eu tenho tanta coisa para cuidar. E eu confio no meu marido, caramba. Aí eu recomendo uma série muito boa para vocês entenderem esse relacionamento entre homem, entre esposa e mulher, que é a série do John Adams. John Adams, HBO, tá no HBO. Essa série é muito boa. É muito boa, né? Abigail Adams, a esposa dele, que as feministas inventam, pegaram uma carta dela e baseada nessa carta, falaram que ela era uma grande feminista, o que nunca foi. Nunca foi. Ela escreveu uma carta com uma certa viagem na maionese, justamente pelo que eu falei do começo da live, né? Como ela ficou muito tempo sozinha, porque John Adams tinha uma missão muito grande, foi o segundo presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma missão aí grandiosíssima e passava meses, anos, sei lá, fora de casa. Então ela imaginava o que lá, né? E quando ela descobria de algo ou ficava sabendo de algo, era sempre os recortes, né, que aparecem pelo menos nos... Nós não sabemos a realidade, né? A gente não pode ter o anacronismo aqui, mas ela teve algumas viagens na maionese, óbvio, porque ela não sabia o que estava acontecendo e estava sozinha, mas ela tão breve retomou e ela não deixou de ser mulher. Ela não deixou de ser mulher em nenhum momento. E você via que todas as grandes decisões dele e tudo mais, a falta que ela fazia para ele quando ele estava distante dela, o quanto eles conversavam, o quanto ela orientava e o quanto ela confiava nas ações dele e nas decisões dele. Então, isso é um papel bem definido do homem e da mulher e que faz bem pro relacionamento. Eles tinham um casamento incrível. Aquilo é um casamento de verdade, não é um romantismo, não é fica do meu lado, me dá flores, não é um me obedece o tempo todo, não é um me agrada o tempo todo, não é um não vamos brigar, não é nada disso. É viver uma vida real juntos, né? Sendo leal, sendo fiel, independente das intempéries que acontecem, que aparecem. Então, se tinha algumas exceções das exceções, ou se sentindo oprimidas, na maioria era viagem na maionese, que deu vazão demais a isso, cegaram elas e fizeram as revoluções. Só um adendo, gente, homem vota, tem direito de votar, mas ele é obrigado a se alistar no exército, tá? Ele é obrigado a fazer coisas que, ele é obrigado a, se precisar, morrer pela pátria, morrer pela família, tá? A mulher, ela quer só a parte boa, e por que ela não brigou pra se alistar no exército também? Enfim, né? Por que o nosso tempo é tão inseguro? Por que o nosso tempo é tão inseguro e nos séculos anteriores as mulheres eram mulheres? Eram seguras de si. Elas tinham clareza dos seus papéis. Elas sabiam quem elas eram e o que esperavam delas. Por que hoje a mulher não consegue ser assim mais? Por causa dessas vigências
que no nosso tempo são apoiadas, presta atenção nisso, as vigências de hoje são apoiadas em ideias, tá? Ideias. As vigências dos séculos anteriores eram apoiadas em crenças, em tradição. Isso faz toda a diferença, divas. Essa é a diferença do nosso tempo para os outros tempos. Tá? Os outros tempos eram uma costura, não tinha uma ruptura com a história, não tinha uma ruptura com os antepassados, não tinha uma ruptura com a tradição. Tinha um elo que fazia sentido, tinha começo, meio e fim, tinha motivos bem fundamentados para acontecer o que acontecia. Tinha uma cronologia das coisas, dos fatos históricos acontecendo. Esse pudor está acontecendo porque veio do iluminismo, que colocou a razão acima de tudo, aí houve uma gastura disso, aí veio o romantismo, que é o outro lado. Tem uma costura as coisas. O movimento, o tempo secular, causou uma ruptura nas tradições e trouxe ideias que são fracas como ponto central. Eu vou fazer uma outra live outro dia explicando a diferença de ideias e crenças, tá? Mas essa é a grande diferença agora. Então, quer ver um exemplo? Teve um fulaninho aí no meu post de ontem que escreveu que meu post foi opressor, né? Ele ficou dodói porque eu falei a verdade, uma verdade que não é minha, não é uma ideia minha, eu não sou detentora da verdade, eu sou defensora da verdade, é bem diferente. Não sou eu que crio a verdade que eu digo, eu defendo a verdade que me é revelada através da busca do conhecimento verdadeiro, do bom e do belo, tá? Então, através dessa busca me é revelada certas verdades, recebendo, acolhendo, ficando bela e calando a boca, e eu sou defensora delas, tá? Então, ele ficou dodói porque eu disse que a mulher, ela tem que ser educada por outra mulher, ela não pode ser educada por homem. A formação feminina, não falo a formação de ofício, tá, gente? Não falo ofícios que você vai escolher depois. Antes do ofício tem que haver a formação do ser feminino e a formação do ser masculino, que eram aquelas tradições em que o menino virava homem, né? Com os 12 anos, ele largava da mãe e ia ter toda uma iniciação viril, né? Aprender a lidar com flechas, aprender a lidar com arma, enfim, né? Aprender a ser homem, a ser corajoso. A mulher também tem que ter uma formação com uma mulher. Homens não são capazes, porque eles não têm a interpretação feminina, eles não têm o nosso mundo, eles não entendem para articular e explicar como ter educação emocional, como articular nosso conteúdo misterioso para o mundo, tá? Então, se isso é opressão, meu querido, nos tempos de ideia de hoje, né, que você pode dizer o que é tudo, dar nome às coisas, mudar o sentido, o significado das palavras, beleza. Então, assim, eu tô me lixando pra tua opinião, sinceramente. Eu realmente tô me lixando para opiniões baseadas em ideias próprias, tá? Eu sigo a verdade e a vida, eu sigo a verdade e sigo a vida. E nela tem leis claras. Isso é uma primeira claridade que, para você saber se você tá seguindo a verdade da vida, você repara se tem claro na sua cabeça as leis e os limites dela, tá? Porque geralmente o mundo das ideias não tem limites. E isso que aprisiona. Eu já falei em outras lives. Você não ter limites aprisiona, porque você não sabe onde se ater. É que nem tá numa piscina de borda sem fim. Quando eu quiser sair da piscina, eu vou pra onde? Como é que eu saio? Não sei, se vira. Não tem limite, é limitado, sei lá. E tem aí alguma ideia e vê se acontece a coisa, né? Então, é isso que eu sigo, tá? Então, a verdade que eu digo não é minha, tá? Eu sou defensora. Então, o problema da nossa geração é essas ideias. Essas ideias são muito inseguras, são muito frágeis. Por quê? Porque não tem uma tradição, não tem uma costura, não tem um fundamento. São ideias baseadas do nada, entendeu? Não tem um fundamento que dá liga a ela, que dá substância e fala, faz sentido. Tá, os antepassados fizeram, então deve dar resultado.
né? Deve ter algum sentido nisso daí, deve ter, né? O nosso tempo é de ideias e de falta de ética. O nosso tempo é de falta de educação. Não tem ética alguma, não é nem moral, tá? É ética. O nosso tempo está baseado numa falta de ética. Uma falta de educação total. Pessoas entram na sua página e vomitam as suas opiniões na ânsia por fama, né? Para ser vista, reconhecimento. A carência é tanta, desejo de ser reconhecido, de ter prestígio, de ter razão, é tanta que é mal educada, que invade a página, invade grupos das pessoas que estão ajudando para expressar a sua ideia, a sua opinião. Eu não acho, eu acho. E ainda acusar, você é opressora, você não é opressora. Gente, eu tô cagando pra isso, tá? Mas eu tenho que pegar esses pontos pra mostrar pra vocês que isso é uma falta de educação. Isso é uma falta de ética. Falta de educação é falta de ética, Diva. Isso é muito feio, tá? Você ser um imaturo, tudo bem, tá, né? Tô buscando o meu amadurecimento, mas a falta de ética é muito feio. É falta de caráter. Falta de caráter é muito feio. Então, assim, vai buscar formar seu caráter e para de querer ter razão das coisas, tá? E para de achar que as pessoas que estão falando a verdade são as detentoras da verdade. Porque é sempre o efeito espelho, né? As pessoas que estão buscando fama para si, elas não percebem que eu, por exemplo, estou aqui falando com propriedade porque eu estou apoiada na verdade, que não fui eu que inventei, eu só estou a defendendo. Eu não sei nada, eu sou uma ignorante. Eu não sei nada. Nada é meu do que eu falo pra vocês. Isso tudo não é meu. Não, vem do Espírito Santo, vem de Deus. Assim, não sou eu. Eu sou uma ignorante, tá? Eu não sei nada, tenho muito a aprender ainda. Entende? Então, assim, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer e acabou. Não é meu, tá? Então, só um recadinho para vocês se alertarem algumas... para quem se identifica com o que eu tô falando, de coração, com humildade, entendeu? Se avalie, né? E busca o caráter. Antes de buscar o prestígio, o brilho, a fama, a quantidade de seguidores, busca ser uma pessoa de caráter, né? Isso vem muito de Descartes. Penso, logo existo. Né? É uma loucura, né? Se você pensar só um pouquinho, você fala, como que eu pensaria sem existir? Como que seria isso? Se eu não existo, como é que eu pensaria? Como é que eu teria cérebro para pensar antes de existir? Né? Não faz sentido algum, né? Penso, logo existo. Esse é o mundo das ideias. Então, se você está vivendo nessa loucura de penso, logo existo, então eu vou pensar sobre essa cortina, vou pensar sobre a minha sogra. Olha, na minha opinião, ela deveria fazer isso e aquilo. Ela deveria, porque afinal eu sou muito boa, eu fiz isso pra ela. Na minha opinião, meu marido deveria olhar pra ela com esses olhares, ele não tá percebendo qual é a intenção dela. Gente, para com essa viagem. Para, isso tá acabando com você. Não é assim, não é penso logo existo. Queira existir pra você ter a capacidade de pensar. E como é que faz pra você existir? É a formação do ser. Você existe materialmente, né? Mas é um bichinho, é a formação de ser gente. Que isso não importa se é homem ou mulher. Não importa se é homem ou mulher. Toda criança, por isso que tem esse nome comum, criança. Porque toda criança precisa aprender as mesmas coisas no início. A ser higiênica, a ter ordem, a dormir bem, a se alimentar bem, a ser amável, a ter ética, a ser educado, a passar despercebido, a colocar o próximo à sua frente, a ter compaixão, a ser discreto, a calar a boca porque não pode opinar. Até os 30 anos não deveria ninguém opinar nada, só ouvir e existir. Só ouvir, absorver para existir. Aí você vai existir. Aí você vai poder falar com propriedade. Tá? Então, essa é a vigência atual, o mundo das ideias. Você nunca vai se sentir que você foi aprovada, a não ser que você ceda essas vigências. Dizem a imprensa, dizem o Estado, dizem as suas amigas. Só que isso não é verdade, tá? Então é isso que vocês precisam... como é que você escuta a sua essência feminina novamente?
desabafando essa voz que vem dentro de você, falando, meu, não é por aí, cara, confia em mim. Eu tô dentro de você, cacete, você não confia em mim, você confia na fulaninha, você confia na Lady Gaga que fala o que você tem que fazer, você confia na professorinha que fala o que você tem que fazer, que ela nem sabe da sua vida, o que você passa, não quer saber nada de quem você é, te chama de aluno 33, aluno 42, não sabe nem teu nome. Você ouve esse povo e não ouve a minha voz que tá dentro de você? Coragem, mulher! Coragem! Ouve a voz que está dentro de você, que vai sempre parecer andar na contramão da vigência. Mas só aparece. Só aparece. As coisas vão se organizar se você confiar. Esse é o caráter de confiança no próprio mistério que a mulher tem que ter. Esse nível de confiança que a mulher que tem exala feminilidade para o homem. O homem se admira dessa confiança da mulher. Não é confiança em si mesma, na força, no diploma, na capacidade de abrir a tampa da azeitona, de trocar o pneu. Não é essa confiança que eles admiram. Eles não admiram isso. Eles admiram essa confiança no seu mistério. Eles admiram a confiança no seu mistério. Tá? Então, essas ideias, na verdade, são a causa de você se sentir insegura. Covarde, afoita por atenção e por reconhecimento, na ânsia de achar que essa fama vai te trazer a segurança que tá te faltando. Não é, tá? E falei de Lady Gaga aqui, ela é bem interessante. A Lady Gaga, ela é completamente perdida no mundo das ideias, das vigências. Completamente perdida. Mas ela, você vê... Já viram o filme dela? Tem, acho que no Netflix. Vale a pena ver, pra observar. Vale a pena ver. Ela é uma mulher que você vê que ela tem tanto potencial pra ser uma boa mulher, pra ser uma mulher de verdade. Ela tem tanto potencial, mas ela não consegue. Ela já criou um arquétipo dela que milhares de pessoas seguem e que, putz... Ela não consegue se desarmar disso. Ela tem medo ainda de desarmar disso, mas ela só quer ser amada. Aquela mulher só quer uma família. Assiste o filme dela. Outra que dá pra comparar com ela, que fez diferente, é a Beyoncé. A Beyoncé fez diferente que Lady Gaga. Apesar de ambas inicialmente serem parecidas, a Beyoncé nunca foi... Ela chegou a ser revoltada, meio rebelde, mas ela logo venceu isso. Ela decidiu seguir a voz dela interior. E aí ela foi traída, e ela perdoou, e ela fez uma música sobre isso maravilhosa, não se envergonhou. Ela foi evoluindo, ela começou como feminista, ela não é mais, há muito tempo. Então você vê ali uma evolução muito bonita na Beyoncé. Tanto que ela tem uma família bem estruturada, né? Filhos lindos e uma história muito bonita. Aquela mulher é muito bela mesmo por dentro, muito bela. Já a Lady Gaga é presa ainda. Eu não sei atualmente como ela tá, mas até o filme que eu assisti, presa, coitada, muito presa, triste, uma pessoa triste, infeliz. Vale a pena ver as duas também e comparar. Tem também uma biografia da Beyoncé, um filme bem legal. A garra daquela mulher. Então, no limite, diva, a vida simples, a simplicidade é a nossa única necessidade. O que Lady Gaga e Beyoncé têm em comum? E eu e você e todas nós? A gente só quer constituir uma família e ser feliz. A gente só quer pertencer a um lar pra gente cuidar. E o resto, aí sim vale a pena ter prazer, ter divertimento, sabe? Porque, né, você tá ali bem instalada num lar que promove humanidade, que ensina, que educa outras famílias a serem humanas. E assim você cria comunidades e cria uma sociedade saudável, né? Então, o resto que vem depois pode vir, é diversão que pode vir, você vai saber articular. Agora, se você começa a sua vida pela diversão, pelo dinheiro, pela fama, depositando isso como eixo central e não a família como eixo central, você se perde. Você se perde, você cai num engodo, no looping do vício, seja lá no que for, né? O lazer, gente, eu aprendi isso com o professor Vitor Salles. O lazer, ele é o dedo menor do nosso... Eu fiquei na dúvida se é o dedão, que é menor, mas é grosso, ou se é o dedinho. Mas é o dedo menor da nossa mão. Nossa mão fala da vida familiar, da vida social, da vida profissional, espiritual.
profissional, espiritual, familiar, profissional, social e lazer, né? E aquele dia, o domingo de descanso, representa isso, né? São 6-1, né? Hoje em dia é o contrário, né? A pessoa coloca como eixo central a distração e o prazer. Se eu não sentir prazer, eu não tô tendo uma vida boa. Isso nunca existiu, isso nunca foi a vida real, né? Isso é uma grande ilusão que veio das ideias, nunca da tradição. Não tem nenhuma tradição dizendo isso, não tem nenhuma biografia, referência dizendo que esse é o caminho para você ser feliz, para você ter uma vida boa. Tá bom? Então, eu acho que tá muito longa essa live, né? Vamos continuar amanhã? Que horas são? 12:07 já. Já vai cair, né? Que horas que eu comecei? Que horas eu comecei, divas? Acho que eu vou continuar amanhã, aí eu já explico de crenças e ideias a diferença, tá? Aí a gente continua amanhã sobre a mulher moderna que vive com essas ideias vigentes e uma conclusão sobre isso, tá bom? Então tá, deixa eu dar uma olhada. Que horas que eu comecei, alguém sabe? Mais de 1 hora? Já dá pra fazer mais de 1 hora? Gente, isso que eu falei que ia fazer 20 minutos de live. Bom, é isso. Então a gente volta amanhã e finaliza esse papo amanhã, tá bom? Muito tempo. Beijo.